Eu sou Luciano Soares e esse é o canal Oi Geek. Você já assistiu Another? 夜を追うものだ開けんはがき影を恐れる中でほら暗き棺から海落とされた人形のように Realmente é muito legal assistir essa grandiosíssima abertura, porque realmente essa abertura de Another, para manter o clima de suspense, ela possui uma bela música, como vocês puderam ver, que mostra aquele clima com aquele ar sombrio para os acontecimentos e desenvolvimentos da história. Realmente, Another ele possui um enredo diferente dos outros, como lutas, guerras e tecnologia, pois Another ele utiliza o efeito mais psicológico, que lembra um pouco Death Note, sempre focado no mistério que ronda a classe do terceiro ano. お互い助け合い、みんな一緒に頑張って、来年の3月には、みんな一緒に健やかに卒業できるように。では、榊原君はあそこの席に。はい。Para quem não conhece, Another é uma light novel ficcional japonês de mistério e horror escrito por Yukito Ayatsuji, publicado no dia 29 de outubro de 2009 pela Kadokawa Shoten. Uma adaptação para mangá por Hiro Kiyohara foi serializada entre maio de 2010 e janeiro de 2012 na revista Young Ace da Kadokawa Shoten. Uma série de anime com 12 episódios baseada no romance foi exibida no dia 10 de janeiro até 26 de março de 2012, produzida pelo estúdio POA Works. Um filme live action foi lançado naquele mesmo ano em agosto no Japão. Para muitas pessoas, mesmo achando que a história é um pouco meio clichê, todo o projeto de Another ele foi cautelosamente elaborado, onde os cenários foram sempre macabros e sombrios, fazendo com que você fique esperando por algum sujo ou bizarrice a qualquer momento do episódio ou você lendo o mangá. Uma excelente estratégia utilizada no anime foi a apresentação desses cenários bizarros durante os diálogos, o que deixava o clima ainda mais desconfortável. Misaki Fujioka é irmã gêmea da falecida de Mei Misaki. No início da série do anime, Mei afirma que Fujioka era seu primo. Como sua personalidade, ela é mostrada como uma pessoa sociável, um pouco amigável e tipo um pouco alegre. Misaki também gosta muito de bonecas, de um pouco lembra o estúdio M, assim como Mei, tornando esta uma das suas semelhanças. Sua definição de bonito ela é um pouco fora da base, de acordo com Mei. Ela descobriu que eram irmãs gêmeas antes de Amane, sua avó, deixar escapar, porque elas pareciam muito mesmo, pareciam iguais. Koichi Sakibara é um garoto de 15 anos que foi transferido à escola norte de Yomiyama, na classe 33. Vive com seus avós e uma tia enquanto seu pai conduz pesquisas na Índia. Por falta de advertência de seus colegas de classe, Sakibara-kan desenvolve amizade com Misaki Mei. 26 anos atrás, havia um aluno chamado Misaki, na escola Yomiyama Norte, que estudava na sala 3. Um estudante honorário também era bom em esportes. Misaki era muito popular entre seus colegas e até os professores que tinham uma certa afeição por ele. Quando Misaki morre inesperadamente, a classe 33 decide continuar agindo como se ele ainda estivesse vivo. Contudo, quando a foto de graduação da sala foi tirada, eles viram na foto alguém que não deveria estar lá, Misaki, o estudante extra. O novo estudante do 9º ano, Sakakibara Koushi, de 15 anos, se muda de Tóquio para Yoyama, a cidade natal de sua mãe, devido ao seu pai ter ido trabalhar na Índia. Por isso sua transferência foi para a escola de classe 33. Por causa de uma pneumotórax, Koushi ele teve que ser hospitalizado bem quando as aulas iriam começar. Durante sua hospitalização, os representantes da sala o visitaram. Antes que ele fosse liberado, Koushi conhece no elevador uma garota vestida com o mesmo uniforme de sua escola e um tapa-olho. Ele vai até o subsolo do hospital, onde é localizado o necrotério. Seu nome é Misaki Mei. Sakakibara finalmente começa a frequentar as aulas e tenta se adaptar, mas não consegue deixar de notar o comportamento estranho de seus colegas. Misaki Mei, a garota que conheceu no elevador do hospital, pertence à mesma classe, mas
ela parece um pouco mais velha e diferente do resto das pessoas. Ela está sempre sozinha e ninguém parece se importar com sua presença ou tentar falar com ela. Inicialmente, Koushi imagina que seria um caso de bullying, mas percebe que até os funcionários e professores da escola agem da mesma forma. Ele também nota que a sua classe é a única que pratica educação física separada, onde no Japão normalmente se praticam com várias classes misturadas. Sakakibara questiona sua tia Reiko e seus novos amigos sobre Misaki Mei. No entanto, eles simplesmente o avisam para que ele pare de andar por aí com alguém que não existe. Sua tia também o introduz às lendas urbanas e às regras da Sala 33. Sakakibara Kan se torna amigo de Misaki Mei, apesar das advertências contra fazê-lo, e trabalha com seus colegas para descobrir a verdade por trás da maldição da classe 33. Ele tem dúvidas a respeito de sua conexão com a maldição, indo tão longe a ponto de acreditar que ele pode ser morto. Enquanto isso, misteriosas mortes acontecem. Com o clima ficando muito sombrio ao seu redor, Sakakibara Koushi e seus amigos tentam descobrir a história por trás do incidente de 1972 e a calamidade que assombra a classe 33, desde então procurando um meio para reverter a maldição da classe 33. Por causa do trabalho de seu pai, Koushi Sakakibara se muda para Yoneyama para morar com seus avós e sua tia Reiko. Devido a seu pneumotórax, ele gasta o seu primeiro mês não hospitalizado, faltando assim seu primeiro dia de escola. 3 estudantes de sua classe vão visitá-lo, mas eles agem estranho e fazem muitas perguntas pessoais, como se ele viveu naquela cidade antes. No elevador desse hospital, ele conhece uma garota com um tapa-olho, que se apresenta como Mei Misaki. Quando Koushi se recupera, ele vai para a escola e todo mundo é muito simpático com ele. Quando ele pergunta a Yukari onde está Mei, ela lhe dá uma reação de choque, fingindo não saber do que ele está falando. Durante sua conversa com Mei no telhado, ela diz a ele para não ficar muito perto dela, dizendo que sua classe é muito mais perto da morte do que outras classes. No caminho para casa, ele vai ver Mei olhando para o céu enquanto chovia. Sem mais delongas, caros amigos nerds, otakus e geeks, irei mostrar para vocês 17 motivos para todo nerd e otaku assistir Another. 1. A história de Another é tão massa que ela tem o gênero terror, suspense e sobrenatural. 2. Mei Misaki, ela é uma bela garota que usa um tapa-olho que cobre seu olho esquerdo, que é um olho verde, de boneca que ela afirma lhe permitir ver os mortos, através de uma tonalidade diferente de cores, a cor da morte, para que ninguém possa mais ver. 3. O clima de Another, ele possui muito mistério e também muitas pessoas ficam curiosas sobre toda a história dele mesmo. Pena que nós temos pouquíssimos episódios, apenas 12 e uma ova. 4. No anime inteiro nós temos um clima e desenvolvimento calmos. Justamente por esse clima calmo, realmente paira muitas dúvidas sobre a história e sobre os personagens. Então quando vem um acontecimento, um desenvolvimento sobre aquilo, acreditamos que nós vamos entender mais um pouco sobre a história. Mas vale muito a pena assistir Another. 5. Em Another, a trilha sonora ela é extremamente competente e digna de um anime de suspense. 6. Quem já assistiu Another fala que o anime é realmente muito inesquecível, pois possui diálogos marcantes, personagem um pouco sem carisma e que possui um grande mistério que você anseia para estar ali para tentar resolver aqueles mistérios. Será verdade ou não? Vale a pena descobrir, não acham? 7. Talvez a única coisa que se aproveite desse anime para muitas pessoas são as mortes que acontecem, mas para isso todos nós temos o YouTube, não é? Só saber pesquisar que você encontra todas em um grande pacotão. Realmente, em Another as mortes são muito grandes e marcantes. 8. Em Another nós temos vários mistérios, como por exemplo, afinal, quem é Mei Misaki? Porque os colegas da classe de Koushi agem como se nada tivesse acontecido ou se estão escondendo algo. Qual a ligação disso tudo com a garota que morreu há 26 anos atrás? 9. A ideia principal da história é uma maldição que adiciona um aluno na classe que tem um tom um pouco macabro, com algumas mortes acontecendo com o passar dos episódios. Vale a pena descobrir o mistério todo de Another. 10. Os primeiros episódios vão caminhando de uma maneira lenta, até mesmo arrastada. Só que nos 3 últimos episódios, tudo começa a ser jogado tão bruscamente que você leva alguns segundos para entender o que diabos ou raios está acontecendo ali naqueles episódios. Realmente, esses episódios são um pouco fortinhos, viu? Tem que ter os nervos
piadas. 11. O protagonista de Another, ele é um cara com muita coragem e eu diria um pouco sem noção. Parecido com alguns animes, mas por aí, não para pra mostrar, porque senão os fanboys vão meter pau. 12. Uma curiosidade muito boa sobre Another é que na época que ela estava sendo lançada, ela foi classificada como número 3 de dois romances em duas subcategorias. Uma que envolve mistério e outra dos 10 melhores mistérios lá no Japão. Mistério esse que possui um manual de guia de livros de ficção publicado pelas bandas de lá do Japão. 13. A classe 3-3 de Another, que é a nona série, classe 3, é uma das classes de Yomiyama, norte do colégio. É um dos cenários primários de Another, onde muita coisa acontece nesse colégio. Lembrando do colégio, lembra muito aquele colégio lá de Silent Hill, pensa num colégio danado. 14. Como eu falei anteriormente, em Another nós temos um OVA. Ele é uma espécie de flashback, onde nós acompanhamos a história de Mei. Não é muito relevador para a história, mas a própria Mei conta toda a história para Koushi no anime, mas é legal de qualquer forma assistir. 15. Um tempo atrás veio uma notícia na internet falando que no segundo semestre daquele mesmo ano, onde a notícia foi publicada, que eu não lembro da data, o autor de Another anunciou em uma rede social que nós teríamos a continuação de sua obra com um título que chamou provisoriamente de Another 2 e deixou claro que o tal título seria modificado posteriormente. Pouco foi revelado sobre essa tal continuação, apenas que seria diferente da obra original e o enredo se passará em uma época mais recente, sendo em 2001 ou 2009, fato que ainda não foi decidido. A light novel estaria prevista para aquele mesmo ano, o que deveria ser lançado mensalmente. Resta a nós fãs saber se realmente essa notícia foi verdade ou se mentira, mas eu tava com a preguiça de pesquisar, por isso que eu tô falando aqui, vocês terem curiosidade de pesquisa. 16. Vou falar um pouco de algumas diferenças de um mangá para o anime. O primeiro ponto que irritou muita gente são as pequenas ceninhas, que é uma série, que como se diz uma série de terror e que é ser levada a sério, realmente precisa de personagens bonitinhos para atrair o público. A tentativa de misturar mistério com essas coisas que eles gostam de fazer realmente são umas falhas de muitos animes. Principalmente a gente percebe também que em Fairy Tail o traço do mangá é um pouco diferente do anime, quando ele fica um pouco mais redondinho e bonitinho, né, para atrair mais o público e ter pouco sangue. Outra diferença em relação de Another do mangá para o anime é que o mangá possui uma tonalidade mais escura, realçando bastante o preto puro, que é o clássico para criar uma atmosfera do gênero de terror, e o mangá realmente ele não falha nesse aspecto. Quem lê o Another vai realmente se identificar a isso que eu estou falando. Não só a respeito do design, mas também as personalidades de cada um, em relação ao contorno da tonalidade mais escura. Essas ações desnecessárias e forçadas não estão presentes em algumas páginas. É possível perceber a naturalidade das atitudes e a gradação no desenrolar da trama, coisa que no anime nós percebemos que isso não foi abordado. Uma terceira diferença que podemos notar no mangá para o anime de Another é que uma coisa que não agradou muito ou muita gente é a forma que eles escondem os mortos. Apesar do mangá o desfecho não ser um pouco diferente, ao longo da história eles estão soltando dicas, se bem que isso acontece mais no final. Enfim, mesmo no mangá, a forma como eles fizeram é meio dark, mas pelo menos eles vão dando ao público meios para descobrir quem vai ser morto naquele episódio. 17. Eu acredito que esse seja o mais importante. O que eu aprendi com Another é que nunca devemos, em hipótese alguma, descer alguma escada correndo com guarda-chuva pontiagudo na mão. Vocês que vão assistir Another vão entender o que eu tô falando no episódio 4. Realmente, bem danado, né? つながってゆく記憶の底に誰かが見つけるためあると信じてる今でも Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!